tópico é da fixação biológica do nitrogênio. A gente vai falar um pouco do nitrogênio, um pouco da nodulação, materiais e métodos, adubação e entre outros fatores. O nitrogênio ele está 70% na nossa atmosfera. Ele pode ser encontrado tanto na parte atmosférica quanto no solo. E a partir do solo tem que ocorrer vários processos para o nitrogênio ele conseguir se fixar na planta. Então, o nitrogênio é um dos elementos principais da constituição estrutural de enzimas, proteínas, da clorofila. Por isso a ausência dele afeta tanto a planta. Igual, como vocês podem ver aqui, a gente pegou uma planta que ela tem deficiência de nitrogênio. Ela está um pouco com ferrugem, mas ela está amarelada e na planta dá pra gente ver essas causas. O que acontece? Vem aqui com a planta. Ela tem o desenvolvimento, as folhas são menores que uma planta que está boa. Ela afeta primariamente o desenvolvimento da planta, da folha, aqui ó, a folha bem menor. E outra coisa também, afeta diretamente os grãos e as vagens. E as raízes também são afetadas, como vocês podem ver aqui ó, aqui tem poucos nódulos. E aqui tem mais nódulos. A nodulação ela é fundamental para a fixação biológica do nitrogênio. Da parte de nodulação, o rizóbio e o bradirrizóbio, no caso da soja o rizóbio, o que acontece? Ele vem para fazer a parte da nodulação. A partir de 2 horas que ele já teve o contato com a raiz, ele começa o processo de nodulação através de reações quimiostáticas. E o que acontece? O rizóbio ele vem atraído através de isoflavinas, beta-flavinas, que a planta secreta, e ele vem e introduz na planta. E aí acontece vários processos ligados a isso. Então, após o início da infecção da raiz da planta, vai acontecer outros processos. O que são esses processos? O primeiro processo vem a infecção da planta, depois as células corticais externas, elas começam a se dividir. E aí a partir dessa divisão se inicia um outro estágio, onde a divisão é evidente no córtex da planta, e agora através dessa divisão interna e externa, vai começar o outro processo, que é as células que elas são isométricas, elas vão começar o processo de divisão, e no córtex mesmo ele vai fazer a formação de um meristema nodular, e através desse meristema nodular ele vai começar o aumento da nodulação. E por último, é a emersão dos nódulos. E aí os nódulos ficam todos emergentes. Eu vou falar um pouquinho sobre materiais e métodos utilizados para nossa realização do nosso trabalho. Então, aqui, a gente pode perceber aqui que esse tratamento aqui foi das plantas que foram cultivadas sem inoculação com bradirrizóbio. Então, aqui na parte vegetativa, a gente já percebe grande diferença, né? Aqui, baixa produtividade. E do outro lado aqui, a gente analisa as plantas que houve inoculação com bradirrizóbio, onde a gente pode ver que houve um grande crescimento da parte vegetativa, parte radicular com a presença de nódulos, parte de produtividade bem desenvolvida. A gente vai mostrar o peso aí muito produtivos. Então, aqui mostrando as diferenças só na questão das vagens. Esse aqui a gente pode perceber que é uma vagem muito sadia, possui 3 grãos, e foram dessas 3 plantas aqui onde houve inoculação. Elas, pelas contas que a gente fez, ficou na média de 35 vagens por planta. Já essa aqui a gente pode perceber aqui, ó, uma vagenzinha raquítica só de 2 grãos. Essas 2 plantas aqui ficaram na média de 10 vagens cada uma. E agora, dando continuidade, vou falar um pouquinho da fixação de N no nódulo, que a gente pode saber que a fixação de N no nódulo ocorre com base na complexo de enzima nitrogenase, que é composto por 2 unidades proteicas, que é a ferroproteína e a molibdeno-ferroproteína. Elas são de fato responsáveis pela fixação de N no nódulo.
E que para ocorrer essa condição de fixação pela nitrogenase, ela tem que estar em uma condição anaeróbica. E quem que poderia ajudar ela nessa condição anaeróbica? A leg-hemoglobina, que possui alta afinidade por oxigênio, ela está responsável, junto com a barreira de difusão de oxigênio, em manter a nitrogenase com a baixa concentração de oxigênio. Isso vai ajudar ela no processo de fixação, até porque a nitrogenase é irreversivelmente inativada quando se liga com o oxigênio. Então, durante a redução do N, a ferroproteína e a molibdênio de ferroproteína comandam as reações, onde a ferroproteína frequentemente é reduzida pela ferridoxina reduzida, que é originária do fotossistema 1 da fase fotoquímica da fotossíntese. A ferroproteína reduzida se liga com o magnésio ATP, que recebe os elétrons e repassa a molibdênio ATP. Esse repassa os elétrons novamente ao nitrogênio, que transforma em amônia, quebrando ligação tripla, que liberado por difusão do bacterióide para o citosol da célula infectada. O amônio em contato com o citoplasma dos bacterióides é transformado em amônio. O amônio é inibitor da fixação de nitrogênio e prejudicial também na formação de ATP e no transporte de elétrons na cadeia respiratória. Esse vai ser incorporado em moléculas que não possuem efeitos tóxicos à planta através das enzimas glutamina sintetase e glutamato sintase. Ele vai ser convertido a ureídeos e asparagina. É o principal meio de transporte do nitrogênio dos nódulos para a parte aérea da planta. A gente sabe que o custo energético para a fixação biológica é um custo muito alto, visto que para cada elétron transferido da ferroproteína para a molibdênio de ferroproteína são consumidos 2 ATPs. Para reduzir uma molécula de nitrogênio são necessários 8 elétrons, portanto 16 ATPs. Com relação à nodulação da soja, o seu início ocorre em V2 e atinge o auge em R2. Depois disso, inicia o processo de remobilização do N das partes vegetativas para os órgãos reprodutivos. A atividade da nitrogenase decresce no início da floração devido à competição por fotossimilados, visto que o dreno de vagem de sementes é muito mais forte do que o nódulo. A atividade da nitrogenase decresce por conta da competição de fotossimilados, e isso pode ocorrer até o crescimento dos grãos devido ao inadequado suprimento de fotossimilados para os nódulos, que vão afetar diretamente na produção de N. No final do ciclo, os nódulos da soja são degradados, com a remobilização das moléculas orgânicas para outras partes da planta. A membrana do bacterióide foi degradada junto a isocitrato liase e malato sintetase. Então, o ciclo do glioxilato é a forma encontrada pelas plantas para remobilizar o carbono obtido pela fotossíntese e outras partes da planta que ainda se encontram em crescimento. A nitrato redutase ela é uma enzima encontrada nas raízes e folhas da cultura da soja e auxilia na assimilação do nitrogênio. Essa enzima ela é responsável pela redução do nitrato absorvido no solo a nitrito. Através da nitrito desidrogenase, o nitrito é transformado em amônio e incorporado em esqueletos carbônicos para a formação de aminoácidos. A nitrato redutase ela pode ser encontrada no interior do bacteroide, que é o nódulo, e auxilia na redução do nitrato, através de um sistema redutase, o que contribui para a assimilação extra de nitrogênio pelas leguminosas, como a soja. Nas leguminosas, a adição de adubos nitrogenados tem efeito adverso na fixação biológica, devido à diminuição da disponibilidade de oxigênio na respiração nodular e à limitação de carboidratos no metabolismo do nódulo. Isso ocorre porque o nitrato e o nitrito, acumulados a nível nodular, inibe a fixação do nitrogênio devido à diminuição da disponibilidade de energia ao bacteroide. Entretanto, se a planta apresentar um suprimento de sacarose para os nódulos, a atividade da nitrogenase é incrementada devido ao decréscimo do nível de nitrito acumulado nos mesmos. Bom, agora apresentando o resultado de discussão. Nesse gráfico podemos analisar que tivemos 5 amostras, onde pesamos as vagens e pesamos a semente. As 3 primeiras amostras é onde teve a inoculação com bradyrhizóbio e apresentou um valor bem mais alto das gramas quanto da semente. Já na sem inoculação, que é a 4 e a 5, apresentou um valor bem baixo, tanto nas vagens quanto na semente. Nessa prática da fixação biológica,
Citamos que o nitrogênio ele é fundamental para o desenvolvimento da planta, desde o seu crescimento vegetativo até a folha e a formação das vagens. Os grãos da soja, eles contêm 40% de proteína e 15% dessas proteínas é de nitrogênio. Nessa prática da fixação biológica, traz que a cultura da soja ajuda a diminuir os fertilizantes nitrogenados para os próximos cultivos, como exemplo, as gramíneas. A fixação biológica mostra como uma tecnologia economicamente viável e é capaz de mitigar os possíveis danos ao meio ambiente.